Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todos. Hoje eu gostaria de partilhar com todos uma leitura que a Igreja faz hoje no ofício das leituras, que é da primeira carta de São Pedro. E belíssima, né? Palavra muito... uma palavra que se faz atual, né? para a nossa vida, para o tempo que nós estamos vivendo. Então, está no capítulo 4, versículos 12 até o capítulo 5, versículo 14, e dizia aqui São Pedro, né? Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que alastra entre vós, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo, né? Sim, é um fogo da provação de Deus para nós, né? Esse tempo que vivemos com esta pandemia, né? Com essa impossibilidade de ter uma vida normal, de muitas vezes de ir e vir, né? Esse direito está sendo tirado, né? Não que a doença não exista, claro, existe a doença sim, mas a igreja passou por muitas pestes na sua história e é necessário passar por essa também, né? Mas sabendo que ali tem a permissão de Deus, tem a mão de Deus, né? Então não é uma coisa estranha, não, ao cristão, não. O cristão ele vive em constante provação na sua vida de fé, né? Aprovação, né? Nos sofrimentos que Deus permite ao longo da sua vida. E São Pedro ele diz: alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Essa alegria de participar dos sofrimentos de Cristo, às vezes nós não temos, né? Isso faz parte da nossa miséria humana, né? Porque nós queremos sim a alegria, né? Mas quando a cruz, o sofrimento se tornam presentes, nós muitas vezes fugimos, né? Aqui São Pedro diz: alegrai-vos, né? Por participar dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, nós podemos, todo o sofrimento que estamos passando, converter tudo isso num instrumento de bênção para nós, né? E de oferecimento também a Deus. Então diz, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória, né? Então nós vamos também nos exultar de alegria, né? Alegria que nos está, né, preparada para nós nos céus, né? Por isso que São Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória que nos está reservada no reino dos céus, né? Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Então, quando aparece o sofrimento de uma outra forma, ele é benéfico para nós. Mas aí, São Pedro diz: mas nenhum de vós queira sofrer como assassino, ladrão ou malfeitor, ou por intrometer-se na vida dos outros. Olha só, nós não podemos sofrer por um mal que nós cometemos, não. Sofrer pelo bem, que nós fazemos, pelo bem que nós defendemos na nossa vida. Nós não podemos sofrer por um mal, Então, o mal nós temos que fugir dele, sempre, Então, se porém alguém sofrer como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifica a Deus por este nome. Se você é um cristão e está sofrendo na tua vida, não se envergonhe, não. É uma graça de Deus, este sofrimento. É uma graça de Deus, poder oferecer a Ele. Não se envergonhe de ser cristão, de sofrer por amor a Cristo,
por defender a tua fé, por defender a tua religião, né? Muitas vezes precisamos nos defender dos erros do mundo, nos defender, né, das heresias, de tudo aquilo que de errado que está aí, né? Através dos meios de comunicação, da televisão principalmente, né? Quanta coisa errada entra nas casas dos cristãos, né? E você não tem ali talvez essa disposição em desligar, né? Pegar um livro, ler, pegar o terço, rezar, mas deixa, né, se envenenar, né, por essas falsas doutrinas, falsos conceitos, que de uma certa forma vai nos afetando a nossa fé, a nossa maneira também de crer. Glorifica a Deus, né, por este nome, por ser cristão, né? E São Pedro, então, ele continua, porque chegou o tempo do julgamento, que deve começar pela família de Deus, né? O julgamento vai começar por nós. Nós somos a família de Deus. Pelo nosso batismo, nós somos filhos de Deus, né? Se o julgamento começa por nós, né, qual será o fim daqueles que recusam obedecer ao Evangelho de Deus, né? Então, é sério, virá um julgamento no momento da nossa morte, de tudo aquilo que nós fizemos, né? O bem que nós fizemos e o mal também, que muitas vezes nós não lutamos para afastá-lo, né? Pelos nossos pecados também. Se mal consegue salvar-se o justo, o que será do ímpio e do pecador? Se mal consegue salvar-se o justo, se salva com muito custo, né? É isso que São Pedro está dizendo, o justo se salva com muito custo. Então a salvação não é uma brincadeira, não é porque eu fui batizado que eu já estou salvo, não. Né? Eu preciso, né, como se diz na linguagem popular, ralar mesmo, né? Eu preciso me esforçar para entrar pela porta estreita, né? Que me leva aos céus. Então, não é brincadeira. Então, tem que ter, sim, esse esforço, sim, da nossa parte para vivermos em Deus a nossa vida, né? E aí, São Pedro fala para nós, né, sacerdotes, né, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, né? Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Essa é a parte mais difícil, né? Sermos modelos, né? São Paulo dirá, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Oxalá pudéssemos também dizer, sou eu, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, nós precisamos muito da oração de todos, né? Que rezem pelos sacerdotes para que sejam modelos de Jesus Cristo, do bom pastor, né? E que essas ovelhas que são confiadas a nós, né? Não é nossa, não é, né? Não pertence a nós, as ovelhas, é de Cristo, né? E precisamos ter esse zelo, né, para conduzi-las a Jesus Cristo, para conduzi-las à vida eterna. Né? Muitas vezes, né, não temos esse zelo necessário, né, para levá-las à salvação, levá-las à vida eterna, né? Para que quando aparecer, então, o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória, né, que nos está reservada.
Assim dizia São Paulo: combati o bom combate, né? Guardei a fé, está-me reservada a coroa, né, da justiça. Então, nós caminhamos, caríssimos irmãos, para receber essa coroa da justiça, da glória de Deus. E São Pedro diz aqui: igualmente vós, jovens, né, sede submissos aos mais velhos. Quanta insubmissão existe, né, nos jovens hoje, né? Todos nós fomos jovens, então a gente sabe como que é. Não querer se submeter, não querer obedecer, né? É um mandamento da lei de Deus a obediência aos pais, né, superiores. E muitas vezes para nós custa-nos obedecer. Eu vejo quanto é difícil para mim obedecer a igreja nesse tempo de não estar celebrando ali para os fiéis todos os dias. E é um ato de humildade, né? Revestivos todos de humildade no relacionamento mútuo. No relacionamento mútuo deve ser um relacionamento de humildade, se colocando no último lugar, né? E diz São Pedro: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Olha só, ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, soberbo. Então, né? Mas ele dá as graças, ele não resiste ao humilde. Então, humilhe-se diante do Senhor, né? Para que receba a sua graça. Humilhe-se diante dos irmãos. Nós não somos melhor do que ninguém, não? Sabe, nós, se conhecemos, né, aquilo que nós somos, se conhecêssemos, né, aquilo que nós somos. São Felipe Neri dizia: Senhor, não tire a mão da minha cabeça hoje, Senhor. Estou te falando, não tire a mão da minha cabeça, porque se tirares, eu posso cometer os piores pecados do mundo. Assim os santos, conhecedores de si mesmos, sabem quem eles são, sabem quão pecadores eles são. Assim nós também, caríssimos irmãos, né? Por isso, aqui diz São Pedro: rebaixai-vos, pois humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Rebaixar. São João Batista dizia: é necessário que eu diminua para que ele cresça, para que Cristo cresça em nós. E lançar sobre ele toda a nossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Sim, lança no Senhor toda a tua preocupação, toda as suas angústias. Ele cuida, sabe cuidar muito bem de nós, melhor do que nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós não cuidamos de nós mesmos. Cometemos vários excessos, né, na nossa vida. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. O sóbrio, aquele que vê, que sabe o que está acontecendo à sua volta. Não podemos estar ali anestesiados sem saber o que está acontecendo, não. Sóbrios e vigilantes, atentos, porque diz aqui São Pedro: o vosso adversário, nós temos um adversário, um inimigo declarado para cada um de nós, vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Está como um leão, ali, rodeando, rugindo, procurando a quem devorar. Só que esse leão, ele foi acorrentado por Jesus Cristo. Cristo, morrendo na cruz, ressuscitando, ele venceu o pecado e a morte. Ele venceu o inimigo. Porém, ele tem um raio de ação. Eu não posso entrar nesse raio de ação do inimigo, porque ele é mais forte do que eu. Então, precisamos fugir, realmente, foge do demônio e ele fugirá de vós, diz a palavra. Resisti-lhe, diz São Pedro, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora.
Quantos sofrimentos, né? Os nossos irmãos que estão sofrendo nesse mundo, né? Na Ásia, né? Quanta perseguição, né? Os irmãos ali, chineses, a igreja perseguida em várias partes do mundo. Temos que, então, sermos firmes, resistir, sim, né? Mas na fé, né? Na fé, nessa confiança total, plena em Deus, né? Nesse deixar-se levar pelo Senhor, né? E São Pedro, então, né, ele diz, depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá, vos tornará firmes, fortes e seguros. Quem não quer sofrer, então está se excluindo da salvação, né? Não há salvação, não há vida eterna que não passe pela cruz, pelo sofrimento. Não se exclua, não, né? Deus vai nos deixar sofrer um pouquinho, né? Um pouco, diz aqui São Pedro, porque os nossos sofrimentos, né, não podem ser comparados com os sofrimentos de Cristo na cruz, né? Então, mas depois ele nos restabelecerá, nos tornará firmes, fortes, seguros. Mas nós temos que aprender então a ser forte. Nós temos que aprender então a lutar, lutando, né? Não fugindo da luta, do combate do dia a dia, mas lutando. Ali você aprende, né, a ser forte, né? Então, coragem, caríssimos irmãos, né? Que o Senhor nos ajude nesse tempo tão difícil, né? Como diz aqui, né? Como diz São Pedro, né? De vivermos a nossa vida para o Senhor, com o Senhor, né? E não para nós mesmos, não. Né? Coragem, ânimo, né? Que o Senhor nos fortaleça cada santo dia, né? E nos proteja também de todo o mal, né? Que mande os seus anjos, né? Nosso anjo da guarda, que vá, né? Nos guiando pouco a pouco, né? Para sermos dóceis e obedientes a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.